Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui conversando com Alexandre Lisboa e espero que você tenha conhecimento dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Estamos falando sobre isso. O Alexandre, ele viveu 12 anos como pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu, Bispo Alfredo Paulo, vivi por mais de 30 anos, contando com pastor, bispo, 30 anos. E, Alexandre, agora essa parte aqui, nós vamos mostrar alguns documentos, algumas fotos, né? Nós falávamos que você, no vídeo anterior, que você, como diz no linguajar da IURD, se arrebentou na Fogueira Santa, quer dizer, cresceu na Fogueira Santa lá na África do Sul, e aí o prêmio foi ir para o hotel Sun City. Sun City, que fica um pouco afastado, fica em Joanesburgo, um pouco afastado, como você falou, é um dos poucos no mundo hotel 5, 7 estrelas. No mundo, não são poucos. 7 estrelas. Bom, e eu falei que já tive lá também, né? Inclusive aqui tem uma foto aqui, olha, vou mostrar aqui, ver se eu... Aqui nós estamos lá nesse hotel, na época que tá eu aqui, João Urbaneja, Bispo João Urbaneja, esse aqui é o Brainer, Marcelo Brainer, que hoje toma conta do Força Jovem, né? Aqui está o Bispo Gonçalves, e aqui então, Bispo Rodrigues, né? Isso é lá em Sun City. Aqui, ó, nesse hotel, tá vendo? Mais aqui a foto, né? Então, nós estamos lá no hotel, vou mostrar mais aqui outra foto também, ó. Tem aqui, deixa eu passar para o Luca aqui, para ele mostrando. Tinham outros bispos também, né? Que estavam brincando lá, o bispo, que nem está mais hoje, é o Paulo, é conhecido como Paulão, Paulo Gomes. Conheci, Gomes, né? Ele foi regional na época que eu fui lá de Araruama, foi regional. Uhum. Certo, então... e essas viagens só vai quem arrebenta, né? Só quem arrebenta. Quem não arrebenta não vai. Inclusive, nós fomos usados como exemplo. Uhum. Ó, eles foram, quando chegava depois da viagem, aí era dito na reunião, tá vendo? Eles foram, porque eles arrebentaram. Você que não foi, porque você não arrebentou. E lá, quando chega lá também, as suítes... A condição econômica é de acordo também com a sua posição, né? Eu fiquei numa suíte simples, mas bem luxuosa, mas o Crivella, os outros bispos ficaram em suítes melhores. Sempre de acordo com a sua posição. Exato. Agora, essa aqui eram algumas fotos minhas, tem uma mala aqui de fotos. Literalmente uma mala de fotos. Pode até mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó, tudo isso aqui são fotos. Tudo são fotos de viagens, né? Um dia eu vou começar a mostrar essas fotos. Foto com o Bispo Macedo, foto com o Bispo Clodomir, foto com, enfim, com a cúpula da instituição. Agora, umas fotos suas aí, ó. Essa aqui é com o Bispo David. Com o David, né? Que ainda está na obra ainda, né? Deve estar. Tá. Isso aqui é na Smith Street, lá em Durban. Uhum. Esse aqui também é na Smith Street. Também. E lá o grupo jovem lá da igreja que eu era. Tá certo. Então isso mostra que Isso aqui é do apartamento que eu morava lá em Durban. A vista que você tinha lá de Durban. Né? E tem umas fotos suas também. Quando eu comecei. Quando eu comecei. Começou na obra. Na obra, aqui no Brasil. No Peró, em Cabo Frio. Aham. Tá certo. Agora, eu queria mostrar uma coisa aqui, Alexandre.
está aqui novembro de 93, Peró, Cabo Frio, né? Vou mostrar uma coisa aqui, que quando você vai lá para África do Sul, aí o que acontece? A igreja pagava o seu INSS. Quem pagava era a igreja. Era a igreja. No caso, na nossa autonomia, né? Nós sempre, o pastor é um autônomo, ele não é um empregado da igreja. É como se ele presta serviço para a Igreja Universal do Reino de Deus. Ele não faz parte, ele não é um funcionário, né? Então eles pediam a gente o nosso. Quer dizer, a igreja faz isso para se livrar de uma ação trabalhista. Claramente. Para que não, ele não era ele era um autônomo. Ele era um autônomo. Ele era um prestador de serviço. Era como se fosse tanto que a gente recebia um RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. E foi aqui a prova também que aconteceu a mesma coisa comigo, que está aqui, foi para Joanesburgo. Está o meu código, que era 1866, esse é o meu código de pastor, e pararam de pagar. Quer dizer, eu mostrei também os meus carnês, como que eles me mandaram, e também pararam de pagar. Porque a igreja que pagava, não era o pastor que pagava. Né? E você tem aqui também outros documentos aqui. Esse aqui era o recibo, eu tenho aqui o recibo de pagamento. De pagamento, né? Eu tinha o pagamento aqui. Então, a gente em inglês chama de payslip. Payslip. Isso aqui era pagamento de luz lá, porque lá o pastor pagava sua própria conta de luz. Certo. Agora, Alexandre, então você, depois dessa viagem, depois que você arrebentou na fogueira santa e tal, você começou a ser visto de uma outra forma. Aí eu comecei a ser visto de uma outra forma e comecei a ter duas funções na igreja. Eu tinha a minha igreja e depois eu comecei a ter a função do estúdio de televisão, que agora nós vamos chegar à questão dos $500 mil, que eu falei no áudio. Que eu fui para uma outra igreja, mais na capital, e também era uma igreja boa, e nessa igreja eu tinha uma segunda função, que era administrar o estúdio de televisão lá na África do Sul. Porque os bispos lá dos países que falavam inglês, quando eles vinham para a reunião com o Crivella, eles gravavam os programas nesse estúdio. Eu, e juntamente com o rapaz de Minas Gerais, nós editávamos os programas, botávamos em fita e dava para os bispos passarem nos seus respectivos países. Porque eles compravam spots, ele fala inglês, né? Espaço na televisão, no caso, Botsuana, Nigéria, Zimbábue, o próprio Uganda também. Os países que falavam inglês, os bispos iam lá, gravavam os programas e eu era responsável de alugar o câmera, maquiador, toda a setagem dos programas. E foi ali que eu tive o conhecimento dessa evasão de divisas, que já foi tratada aqui em vários vídeos, que iam pastores para Moçambique. No meu caso eu vi vários, colegas meus que iam em Moçambique, eles tinham que se ausentar por 3 dias para uma viagem longa, eles iam de carro. Eles iam para Moçambique e traziam os dólares para Joanesburgo. Deixa eu perguntar uma coisa. Gravavam os programas de televisão na África do Sul. Na África do Sul, mas na igreja? Não, no estúdio de televisão, era um estúdio enorme. E essa televisão era o quê? Chamava Estúdio da Record, porque lá o governo não concedeu concessão para a igreja. Até quando eu saí de lá, o governo não deixava fazer nem programa. Nós conseguimos fazer lá na África do Sul. Então o Crivella ele alugou esse estúdio em um local, e lá nós fizemos um estúdio com câmeras. Vieram profissionais da Record do Brasil para a África do Sul para montar esse estúdio, e os bispos dos respectivos países que falavam inglês iam lá, gravavam esses programas
Mas tinha a Record lá? Não. Não. Tinha só o estúdio. Só o estúdio de televisão. Aí chamava o estúdio da Record, mas era só para a gravação de programas para os bispos. Na verdade, era até muito difícil. Nós conseguimos muito pouco espaço lá na África do Sul, porque o governo não deixava a igreja fazer programa lá. Então, foi ali que eu comecei a ver essas evasões de divisa. Eu vi com meus próprios olhos de pastores, colega meu, que iam para Moçambique, né, e falavam que tinham até medo de ser pego na fronteira. Porque se você é pego na fronteira com dólares não declarados, você é preso. Uhum. E houve o caso de eu ter o bispo, hoje o Valdomiro, o apóstolo Valdomiro, entrou em contato comigo, como eu era responsável do estúdio, e ele queria comprar equipamentos, porque lá em Moçambique tem a Rede Record, lá tem a televisão da Record, tem a programação lá em Moçambique. Então ele precisava de alguns equipamentos, câmeras, luz, cavalete, vários tipos de equipamentos, eram caros. Como existia uma empresa na África do Sul que importava esses equipamentos da Europa, ele falou, olha, você vai entrar em contato com fulano de tal lá em Moçambique. Nessa época, quem estava em Moçambique, pela Igreja Universal do Reino de Deus, era o Valdomiro. Valdomiro na época. Eu conversei com ele e foi quando eu liguei para Moçambique, falei com o responsável lá pela televisão de lá, e ele me deu a lista dos materiais, dos equipamentos que eles precisavam. E eu fui lá, fiz o orçamento dos equipamentos e mandei para eles o orçamento. Então, vai dar aí uns $500 mil. Aí falaram, olha, você vai receber o dinheiro tal dia do fulano de tal, o pastor fulano de tal vai se encontrar com você em tal lugar e ele vai te passar o dinheiro. Eu fui também muito apreensivo, porque era dinheiro, não foi cheque, foi dinheiro vivo. Eu dirigi uma van, uma Toyota, e me encontrei com esse pastor, e esse pastor me passou uma mochila, tipo daquela maior, do que aquela ali, bem maior, que continha $500 mil. Eu fui, peguei o dinheiro, juntamente com o orçamento, com o papel do orçamento, e levei nessa empresa e paguei em dinheiro os equipamentos da... Então você pegou o dinheiro em Moçambique? Não, veio de Moçambique. Veio de Moçambique. Porque eu encontrei, esse pastor veio de Moçambique e encontrou comigo em Joanesburgo. Ah, entendi. Ele veio de Moçambique, encontrei com ele num certo lugar, que foi me dito, ó, você vai encontrar com ele em tal lugar. Aí lá ele me passa o dinheiro. Me passou o dinheiro, eu botei na van e levei para essa empresa. Quer dizer, certamente foi uma evasão de divisa, porque o certo era, porque na África do Sul houve um problema de auditoria. Os bispos que estão vendo esse vídeo, eles sabem disso. Houve um problema de auditoria, porque muitas coisas que se faziam lá, em vez de pagar em cheque, se tirava direto da sacola da oferta e pagava. Então o governo abriu um escritório dentro lá da sede em Smith Street para fazer uma auditoria, porque estava havendo muito problema. E eu sabia disso. Mas quando eu vi que em vez de pagar em cheque, né, um cheque nominal à empresa, veio em dinheiro, eu vi que certamente aquilo ali tinha alguma coisa errada. Uhum. Tinha algo errado ali. Mas como a gente tinha que fazer vista grossa, nunca poderia dizer não. Se eu falo não, você diz, ó, não vou fazer isso. Esses $500 mil, na sua visão, eles vieram de Moçambique. Porque o pastor era de Moçambique. O pastor era de Moçambique. O pastor que me passou o dinheiro era de Moçambique. E o responsável de lá era o Valdomiro Santiago. Estão falando de que ano? 2001. 2001. Nesse ano, 2001, você estava lá em Joanesburgo, você estava na África do Sul. O Bispo Macedo ia lá pelo menos 2, 3 vezes ao ano. 2, 3 vezes ao ano. 2, 3 vezes ao ano. Isso ele ia. E ele ia lá para fazer reunião com os pastores, com os bispos, e também fazia reunião lá na igreja. E como eu assisti os outros vídeos, você falou sobre que ele levava o dinheiro no avião, eu liguei uma coisa com outra, que era sempre depois da campanha de Israel. E porque quando eu chego em Portugal em 2002,
Esse esquema já existia, de trazer dinheiro de África para Portugal. Já se existia, é antigo, é um esquema antigo já de evasão de divisa. Então, porque ele está falando de 2001, eu chego em Portugal em 2002. Em 2002 que eu voltei para o Brasil para fazer um tratamento médico, porque lá eu não estava conseguindo saber qual era o meu problema, mas já existia, e com isso eu comecei a questionar. E quando veio também aquela história que nós conversamos pelo áudio, que das campanhas, que ia acabar as campanhas, que o diabo estava usando as campanhas para acabar com a Igreja Universal do Reino de Deus, que a Igreja Universal estava se corrompendo, se prostituindo com as campanhas, mas depois de 6, 7 meses, parou. Houve um período que parou as campanhas, as pessoas só faziam pedido, davam dízimo normal, não podia pedir dízimo triplicado, estava proibido. Esse negócio, dízimo dobrado, dízimo triplicado, está proibido, não é mais para pedir. Acabou. Mas depois de 6, 7 meses, se não me engano, 8 meses, começou aos poucos a voltar tudo de novo. Tudo de novo. Então foi aí que eu comecei a questionar, meus questionamentos aumentaram e eu tive problema com o David, muito problema por causa disso, desses questionamentos. Você acredita que as campanhas, elas voltaram devido ao quê? Por que voltaram? Com certeza porque para manter o poder, porque quando começou a parar, quando houve essa parada, e isso foi visível, eu tinha acesso ao escritório lá, e começou as contas virem, as despesas continuaram, e a igreja sempre tem planos de abrir mais igrejas, de fazer mais coisas, e a oferta já não entrava mais, como antes. Aí, como a oferta não entrou como antes, aí eu percebi a razão por que começou a voltar tudo de novo. Porque quando o David estava na África do Sul e ele saiu, foi para os Estados Unidos, e veio o Renato Cardoso, que é o genro do Bispo Macedo, ele já veio nessa filosofia de que não tem campanha, e que não pode dar envelope de campanha mais, é só dízimo, voltar aos primórdios, lá em 1979. Inclusive, ele falou isso na reunião com a gente, nós vamos voltar aos primórdios, quando começou, que a oferta era voluntária, você vai ter que dizer na reunião que a oferta é para televisão, que a oferta é para o rádio. No caso lá tinham esses programas de televisão que a gente gravava, a gente falava lá, que os bispos iam lá gravar. Então vocês vão voltar para os primórdios, vai fazer como a igreja começou. A oferta, inclusive estava proibido de falar que a pessoa ia dar oferta para ser curada, que a pessoa ia dar oferta para a família. Não, a oferta vai ser para a obra de Deus. Como eu conheci a igreja, era assim. Uhum. Quando você estava lá no Flamengo, eu me lembro perfeitamente, você pediu oferta lá, eu era membro do grupo jovem, você enfatizava que a oferta era para a obra de Deus, que era para poder pagar as despesas da obra de Deus. Aliás, era um envelopinho amarelo, laranja, e vinha lá os quadrinhos para você colocar ali o X, obra social, aluguel, dízimo, oferta especial, enfim. Então, isso foi dito lá na África do Sul, nós vamos voltar aos primórdios. Mas, como eu tinha acesso ao escritório, e eu comecei a ouvir que começou a cair a oferta e as despesas continuaram, porque eram despesas altas, obras em igrejas, e o Renato Cardoso, eu não sei se essa foi a razão por que ele saiu de lá, porque na verdade, quando começou a cair as ofertas, começou a cair os privilégios. Eles começaram a cortar os privilégios, porque todo ano eu trocava de carro, eu tinha um cartão de gasolina que praticamente era ilimitado, podia dizer que era ilimitado, então foi cortado, começou a haver cortes de luxos, né, que os pastores tinham lá na África do Sul, começou a cortar muita coisa. Olha, por que eu falo que a fogueira santa de Israel é a galinha dos ovos de ouro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus?
Se a Igreja Universal do Reino de Deus parar de fazer campanha e fazer Fogueira Santa de Israel, a Record quebra. A Record quebra. A Record, que tem repetidoras em outros estados, quebra. A Record Internacional quebra. Quebra. Fecha. Escute o que eu estou falando para você. Eu já gravei um vídeo, você estava no canal antigo, que foi removido, que a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, e a cúpula sabe disso, não pode deixar de fazer campanha. Eles não podem parar de fazer campanha. Porque se parar de fazer campanha, todas essas empresas que estão ligadas à igreja, elas quebram, elas fecham, rádios quebram, empresas quebram. Então tem que fazer campanha. Eles são, pela estrutura que se criou, pelo sistema que se criou, eles são obrigados, por causa desse sistema, a fazer as campanhas. E aquilo que você já mencionou, parou de se confiar no Espírito Santo, no poder de Deus, porque, como eu falei que ele disse que ia voltar aos primórdios, a igreja enchia naquela época. Quando você estava ali no Flamengo, era de manhã, de tarde, de noite, a igreja lotava, e não se precisava fazer isso. Claro, a igreja era mais limitada, em termos de financeiramente, o poder era mais limitado, mas ali havia o poder de Deus ali. Eu vi o poder de Deus. Então o que aconteceu? Eles pararam de acreditar nesse poder, de confiar no Espírito Santo e começaram, o dinheiro, a política e a comunicação. E a comunicação. Então eles têm medo de perder isso, porque se eles perderem isso, eles acham que a igreja vai ser destruída. Você pararam de confiar no Espírito Santo. Exatamente. Bom, e agora, essa questão dos dólares lá que você recebe lá em Joanesburgo é uma coisa. Agora, tem uma questão também dos dólares que você mesmo traz. Isso ficou em 1999. Voltando um pouquinho atrás, foi-me dito que eu fui escolhido entre alguns pastores brasileiros a vir visitar a família. Como eu fui para lá em 95, foi no final de 99, eu fui escolhido para poder visitar os meus parentes. E eu creio que isso foi um pretexto, porque você falou que não foi só eu, foi vários pastores. Foram uma leva de 11 ou 15 pastores, paulistas e cariocas. E quando eu vim em 99 visitar minha família, que eu fiquei uma semana aqui no Rio de Janeiro, foi me dado um pacote de presente, uma bolsinha, e nessa bolsa tinha um pacote. E esse pacote eu tive que esperar ele ser preparado lá na sede de Joanesburgo, pela secretária, e ela embrulhou os dólares, eram 50 mil dólares, e eu tive que esperar. Ela me disse o valor, mas você falar a verdade, eu tive que esperar ela preparar o pacote. Eu não vi o dinheiro, mas ela me falou, aqui tem 50 mil dólares, não se preocupe porque está envolto em papel carbono. Porque o papel carbono, segundo eles, era para burlar o sistema do raio-x do aeroporto. Ela falou, não se preocupa, você não vai botar esse dinheiro na mala, não é para você botar na mala, você vai levar na mão, esse pacote você vai levar na mão. Se te perguntarem, outro detalhe, se te perguntarem, você diz que é um presente que você está levando para sua família, que você está indo no Brasil visitar a sua família. Mas eles não falaram? E se descobrirem que é dólar? Não me falaram. Não me falaram. Aí vem a questão, né? Depois podem, do pastor Abel, depois podiam dizer que você estava roubando. Exatamente. Não me falaram isso. Se eu fosse pego, qual seria o procedimento? Não me falaram. E que esse pacote eu não poderia botar na mala e que eu teria que entregar ele à dona Jane, que é a esposa do Crivella, no aeroporto de Guarulhos Internacional de São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, entreguei e ela me deu o código da passagem da ponte aérea para São Paulo, Rio de Janeiro. Nessa época veio só você ou vieram outros? Vieram uns 15.
Mas será que os 15 trouxeram? Todo mundo tinha um pacote. Todo mundo tinha Eu um pacote. sabia do valor do meu, eu soube do valor do meu, não sabia do valor do pacote E dos todos outros. entregaram a ela? Era para entregar em São Paulo. Para ela? Não sei se era para ela, mas eles falaram que entregaram em São Paulo. Tinha uma pessoa... Os paulistas entregavam na sede lá de São Paulo. Já ia direto na sede. Quem era paulista. Quem era de outro estado, parava no aeroporto e tinha uma pessoa. No meu caso, no meu caso, foi a esposa do Crivella. Então, quer dizer, nessa viagem, uns 15 pastores carregando, cada um pacote. Um pacote, todos trouxeram. No seu caso, $50 mil 50. que falaram para você. Aí nessa época estava começando o projeto da Fazenda Canaã e foi me dito que esses dólares eram para a Fazenda Canaã. Como você falou, o Bispo Macedo não queria tirar o dinheiro da oferta do Brasil para a Fazenda Canaã. Foi o que foi me falado lá no escritório, que o dinheiro ia sair de vários países para esse projeto. Bom, eu quero agradecer aqui o Alexandre, porque além de gravar um áudio, ele também está aparecendo. E eu gostaria muito, o Alexandre, que esse vídeo seu e também o áudio encorajasse, né, outros ex-pastores, ex-bispos, para também... Eu cheguei a comentar com esses ex-pastores, colegas meus, sobre isso. E eles falavam, não, eu não quero me meter, eu quero viver a minha vida, não vou falar isso, vai me comprometer, sei lá, se a justiça vai vir me procurar, se pode comprometer. E no meu caso, a razão de eu estar vindo aqui e em vídeo falar isso é porque foi a sua atitude, porque eu nunca fui um pastor que aparecia na televisão, eu fazia programas de rádio locais, mas eu nunca fui. Você aparecia na televisão, você fazia programa de televisão, você era um bispo conhecido na igreja. Eu não, sempre nunca fui bispo, nem regional eu fui. O máximo que eu cheguei foi essa responsabilidade do estúdio. Mas como eu nunca tive essa visibilidade dentro da igreja, como você teve, eu sempre achei que algo tinha que acontecer para que essa verdade viesse a ser reposta. Porque como eu te mandei pelo WhatsApp, existem verdades que nós temos que repor. Porque tem pastores que estão gravando vídeos e dizendo, vai ser revelado, o que está oculto tem que ser revelado. Não é para vocês revelarem. Não, eu acho que tem verdades que nós temos que revelar. Deus sempre usou pessoas. Deus sempre usou pessoas, né? Como é que Deus vai mostrar a verdade se Ele não usar pessoas? Para que essa verdade seja mostrada. Então, Alexandre, que isso sirva de encorajamento para outros, né? Porque hoje existe esse meio de comunicação, a internet, exatamente, né? Para que a pessoa possa expressar a sua opinião, enfim, e repor mesmo a verdade. Nós gostaríamos muito, se você quiser, entre em contato comigo através do WhatsApp, que é o 21 980 19 60 17. E o e-mail alfredopefilho@me.com. alfredopefilho@me.com. Deseja falar mais alguma coisa, Alexandre? Não, é exatamente isso. Esses colegas meus que não estão mais na igreja, que vê que esse sistema, né, que infelizmente veio a ficar assim, não era assim. Quando eu comecei não era assim, e que veio ficar assim, se corrompeu, e que eles venham também tomar a mesma atitude que nós estamos tomando, porque as pessoas têm que saber da verdade. Claro, sem dúvida, porque muita gente tem sido prejudicada por causa desse sistema. Se você gostou, compartilhe essa série de vídeos, dê aí o seu ok também, tá bom? E que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço. Vamos em frente.